Peço que todos abrem suas Bíblias, você em casa também, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, o texto que já lemos. Não vamos ler novamente, vamos apenas aqui fazer uma introdução e um link para chegarmos nesse texto e expô-lo aqui na dependência do Senhor, na unção do Espírito Santo, que Ele tem assim misericórdia de nós. Temos visto então no capítulo 21, desde quando o Senhor Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele ali é aclamado como rei, ele cumpre as profecias entrando montado em filho de uma jumenta, um jumentinho. Ali ele purifica o templo, ele efetua curas que ao longo do seu ministério também tinha feito, cumprindo assim também as escrituras. Ele ali condena, seca milagrosamente, poderosamente uma figueira que só havia folhas, mas não tinha frutos. Figueira que simbolizava assim Israel, o povo escolhido de Deus, que só tinha uma aparência espiritual, mas não correspondia aos frutos da glória do Senhor. Ali também ele, mais uma vez, confronta as autoridades, aqueles falsos religiosos, seus inimigos, perseguidores do Senhor. Depois iriam ser também da igreja, ele os confronta a respeito do testemunho de João, dizendo que Jesus era do qual João testemunhava, testificava. Ele também nos fala da parábola dos dois filhos, um que não obedece, mas depois se arrepende e obedece, outro que fala que vai obedecer e não faz, retratando mais uma vez assim o povo de Israel. E ele nos falou também sobre a parábola dos lavradores perversos, maus, que receberam do senhor da vinha, né, de forma em arrendamento, para continuarem com essa vinha toda preparada, toda dada, num sentido que só precisava ali de trabalho, né, para continuar produzindo, mas esses também não fizeram. Por onde? Quando ele envia os seus servos para ali receber os frutos dessa vinha, depois envia o seu próprio filho e esse é morto pelos arrendatários, os lavradores maus. E aqui então chegamos em outra parábola. Falamos também em outros sermões que essa é uma sequência de 3 parábolas que tratam do mesmo assunto. E esse assunto está bem evidenciado, é a recusa de Israel, o povo do Velho Testamento, escolhido por Deus, para ser aqueles que iriam anunciar a glória do Senhor, iriam levar a salvação a outros povos, né? Mas esses se recusaram. Então agora chegamos em mais uma outra parábola, a parábola das bodas. E então nós podemos dividir essa parábola em 3 partes, né? Do verso 1 a 7, você que gosta de anotar, se quiser, né? O convite é rejeitado. Do verso 8 a 10, o salão das bodas fica cheio. E do verso 11 até o verso 14, a ausência do manto nupcial. Então aqui temos as bodas do rei. Nós colocamos aí para você que recebeu o link do YouTube, vamos ver se eu me lembro, o casamento do rei, as bodas do rei, e como que você a festa do rei, como que você se apresentará, ou seja, como que você irá, né? Ok, vamos lá então, começando verso a verso e tentando ver o que o Senhor aqui nos fala, nos edifica, nos exorta, nos consola.
nos encoraja através da tua palavra. Antes, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e amado Pai, nós te suplicamos agora na nossa limitação, na nossa pecaminosidade e indignidade em expor a tua palavra, compartilhar a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos use de forma clara, de forma a sermos confrontados, edificados, fortalecidos, consolados, desafiados pela tua santa e bendita palavra. Tenha misericórdia, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, a palavra diz assim, essa parábola. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqui a expressão reino dos céus, né, que ele coloca, descreve toda e gloriosa alegria que acontece hoje na mente daqueles que obedecem a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Descreve também o resplendor da glória, a glória eterna que aguarda os mesmos que confiaram em Jesus aqui na terra. Representado aqui por quatro conceitos. Vamos ver aqui esse reino dos céus em 4 conceitos. O reino, o governo ou a sabedoria de Deus. Aqui a completa salvação, todas as bênçãos espirituais e materiais que resultam quando Deus habita no coração do homem. A igreja que representa a comunidade de todos esses homens e mulheres cujo Deus reina nos corações, né? Como rei, como Deus. E também aqui o reino dos céus é o universo, o planeta redimido, novo céu, nova terra, com toda a sua glória, algo que ainda no futuro. Então, a realização final, a obra final do poder salvífico de Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo isso representa o reino dos céus. Algo que eu e você já desfrutamos, já fazemos parte. Temos que assim entender e crer para viver, para sermos dignos, não por nossos merecimentos, mas porque aquele que é digno nos deu essa cidadania, podemos assim dizer. Semelhante termo também é usado geralmente nas parábolas que representavam uma história, né? Acontece algo, a parábola é algo que tradicionalmente acontecia naquela época, algo que podia existir, né? A parábola ela descrevia contos que era do meio do povo, não era nada que podia ser tão inusitado, fictício, mas era algo que representava a vida, a cultura daquele povo. Jesus, então, usa de 2 personagens inicialmente aqui, um rei e o seu filho. E aqui ele quer enfatizar nessa parábola uma festa nupcial, uma festa importante, uma festa real. O verso 3 e 4 vai nos dizer assim: então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Esses versículos aqui, esses 2 versículos, eles nos relembram, né, a parábola anterior, né, dos arrendatários perversos, dos agricultores maus. Nos lembra no quê?
Ambas essas duas parábolas, ambas as parábolas, elas enfatizam o quê? A bondade do rei, a bondade do Senhor, a bondade do dono da terra, e agora a bondade do rei, a paciência, né? A insistência, aquilo que representa a misericórdia. Deus não é como nós muitas vezes, ou a questão desses dois personagens, o rei e o dono da terra, né? Fala uma vez só, não ouviu, acabou, vira as costas, vai embora, eu também viro as costas, vai embora, você não deu bola, tchau. Não é assim que aqui está representado esses dois personagens. E aqui nós temos a maravilhosa longanimidade do rei nessa parábola, né? E ela é revelada no fato de que ele primeiro faz uma convocação, um convite geral. Depois, então, ele envia servos convocando pessoalmente convidados que viessem. Depois, estes mostram que não queriam vir. Ele envia outros servos e instrui aqui para apresentarem uma convocação mais urgente, insistente, né? Um apelo comovente. Todas as coisas já estão prontas, não há falta de alimento, vai ser uma festança, venham os novilhos, o gado cevado está tudo lá assando, bacana, vocês vão perder essa. Aqui, parecia ser uma tradição, especificamente de uma festa real, enviar primeiro um convite, né? Um convite geral, um aviso, vai ter um casamento do filho do rei lá, né? Vai ter uma festa do rei lá. Depois, convocar os convidados, um por um. Isso, lá naquele tempo, era feito porque observou que existia uma certa arrogância de alguns que se achavam, né? Hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia, todo mundo, né? Nem convidou, está indo de bicão, né? Não é bem assim também não, né? Alguns, né? Eu quando jovem ia muito em lugar de bicão, né? Mas hoje em dia tem gente orgulhosa e não precisa ser nem rico nem pobre, né? Não me convidou direito, né? Não insistiu, né? Porque eu sou muito importante, né? Mas parece que isso lá acontecia também, principalmente com o pessoal lá de Jerusalém, e eles não iriam na festa se não convidasse duas vezes. Povinho marrento, né? Então, esse tipo de coisa acontecia lá, né? Mandar um convite, apelar, né? Vem para o culto, não, quer dizer, vem para a festa, né? E aí nessa parábola aqui, não houve menos de 3 convites, não foi só 2, foram 3. Se você observar aí no texto, foram 3 insistências. Da mesma maneira como a outra parábola dos arrendatários malvados, né? Mandou servos, depois mandou o filho, 3, né? Com respeito ao significado aqui de 3, né? Não querendo ser aqui o mantra da cabala, né? Mas alguns comentaristas, eles fazem algumas alusões à semelhança da parábola dos arrendatários perversos, sobre esses 3 convites, e eu quero aqui também dar esse registro, né? O sentido de cada convite. Primeiro convite a Israel, aqui já tentando aplicar a parábola. O primeiro convite a Israel, para andar nos caminhos do Senhor, assim como foi orado aqui pelo presbítero Caio, andar nos caminhos do Senhor, né? E esse primeiro convite não alcançou a nação. Foram mandados profetas, e mesmo assim nada. Moisés, que é mais que Moisés, ainda hoje considerado pelos judeus o maior profeta que existiu, tanto é que nem o Senhor não deixou o corpo dele ter algum túmulo. Os demônios disputaram o corpo de Moisés, tamanha idolatria que poderia talvez acontecer com esse servo. E aqui, Samuel,
Elias, só figurões, Isaías e outros. Então esse primeiro convite, mesmo com esses servos, mesmo com esses profetas desse calibre, o povo nem deu bola. Um segundo convite, a própria apresentação da Escritura. Esse chamado veio diretamente de Deus. Foi Deus quem chamou Abraão, Isaque e Jacó, os pais da nação. E assim também chamou Moisés e os outros. Nada. E o terceiro foi Deus quem fez um pacto. Não só então chamou, convidou, insistiu, mas fez um pacto com o povo, testificando que constantemente relembrando esse povo através dos profetas, como Isaías, como Oséias, como Ezequiel. Os Salmos sempre fala das lembranças do que Deus fez, né, desde a saída do Egito. Olha, lembra lá. E assim também com a igreja. Assim também com todos nós, né? Desde quando a igreja, assim, de um outro formato, em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecostes, a igreja também, da mesma forma, tem sido, assim, alimentada, relembrada, convidada, convocada, e também todos os pecadores, todos, através da igreja. Aqui então os primeiros servos enviados, naturalmente, eles sugerem os profetas, o Antigo Testamento, juntamente como na parábola anterior, né? Foi por meio de Moisés, de Elias, Isaías, Jeremias e todos os demais profetas que Deus seguiu, insistiu, convidou, falou a Israel. Em geral aqui, qual foi a reação das pessoas que receberam o primeiro convite? Um convite especial. Todos, né? Não quiseram. Não quiseram. E isso estava agora, no nosso contexto do texto, acontecendo de novo, né? E iria chegar num apogeu de recusa, de morte, quando na cruz do Calvário crucificam. Aqui o segundo grupo de servos, naturalmente, sugere João Batista. Jesus, os seus discípulos, depois os 12, os 70, Estevão, Paulo e outros, trazendo para o tempo da igreja. Amados, todos aqui, esses indicam o quê? A paciência, a longanimidade, o amor, a benevolência do Rei e Senhor e Deus. É Deus quem em primeiro lugar chama. Ele então convida os que foram previamente chamados. É Deus quem, quando eles recusam, ainda assim não derrama a sua ira ou o seu desprezo. Não quer? Então não quer. Não ofereço mais. Não. Deus maravilhosamente assim agiu com o seu povo e assim age com todo pecador. E age também com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando à igreja, não está falando a pecadores irredimidos. Eis que estou à porta e bato, é o Senhor Jesus querendo ter mais comunhão com a sua igreja. E só o ato dele dizer isso, eis que estou aqui, estou batendo, estou insistindo, revela assim a sua graça, a sua misericórdia. Daí a igreja, nós somos aqueles que também estão de uma forma figurada, batendo, anunciando, convidando outros a crerem, a se arrependerem. A mesma paciência e amor do nosso Deus tem a igreja. Não que nós somos coniventes com o pecado, somos complacentes com coisas ruins,
que o pecado comete. Não, nós chamamos o pecador a se arrepender. E isso com insistência, com amor, com paciência. Amém? A igreja, então, na terra, ainda aqui, por isso que está aqui, tem que manifestar essa mesma paciência, amor e misericórdia do Rei, do Senhor. Aqui a reação dos convidados ao que poderia chamar de terceiro e mais insistente convite é relatado também no versos 5 e 6. Eles, porém, versos 5 e 6, Mateus 22, eles, porém, não se importaram e foram um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Igual fizeram lá com a parábola anterior, os agricultores malvados. Aqui duas atitudes, então, que não tem como. Indiferença. Indiferença, isso é muito mais interessados nos assuntos terrenos do que nos celestiais, nas coisas materiais do que nas espirituais, no perdão, na salvação e comunhão com Deus, nem quero saber. Infelizmente, isso serve para alguns que se dizem cristãos, só querem prosperidade, em vez de prosperidade espiritual. E também serve para aqueles que continuam incrédulos. Indiferença. Você quer irar, chatear, magoar alguém? Seja indiferente ao que ele faz por amor, não por interesse, ao que ele faz por amor, ao que ele tenta te ajudar, ao que ele tenta te encorajar. Seja indiferente, Para ser indiferente, sabe o que precisa fazer? Nada. Fica calado. Não dá nem um tudo bem, ok, obrigado, tchau, boa noite, bom dia. Indiferença, Aqui também manifestaram o quê? Hostilidade, e hostilidade ativa, agarrando os servos, tratando-os com violência e ainda matando alguns deles. Caramba! Essa turma não era brincadeira. Isso acontece ainda hoje, talvez não mais numa escala nacional, como trata o texto na sua narrativa, mas de forma universal. De forma universal. O mundo é indiferente à Bíblia, o mundo é indiferente à fé cristã, ao Cristo, o mundo é hostil, o mundo maltrata, mata a igreja de Cristo, os seus servos, os seus mensageiros. Nós temos visto isso aqui. Não sei você, como é tratado quando você fala do Evangelho, quando você sinceramente ama o pecador. Quando você também fala com aqueles que estão na igreja, para serem mais servos, para serem mais consagrados, mais espirituais. Há um limite, há uma paciência. Há uma paciência que acaba, Verso 7. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui essa parábola, ela começa a ter um tom de profecia mais exata, e um pouco aquilo que se chama profecia mais próxima. O que parece aqui, os convidados tinham uma cidade, propriamente sua, na parábola. É evidente que a referência aqui é a cidade de Jerusalém, cenário de quase todas as manifestações da misericórdia, da salvação, da glória, da justiça de Deus. Israel. E parece que ainda, Jerusalém, parece que um dia ainda vai ser. Jerusalém foi destruída. Essa parábola, ela remete a uma profecia próxima, porque Jerusalém foi destruída.
E foi destruída pela última vez no ano 70 depois de Cristo, quando foi tomada pelo imperador Tito, ou ainda general, filho do imperador Vespasiano. Esse camarada, de forma exemplar, cumpriu essa parábola. O rei ficou irado, enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Tem muitas referências aqui precisas do que aconteceu. O templo foi totalmente destruído. Mais de 1 milhão de judeus que lá moravam morreram. Israel, como unidade política, deixou de existir por séculos. Em 64, pelo voto do Oswaldo Aranha, na ONU, voto Minerva, passou a ser unidade política, passou a existir. Você não sabia disso? Foi isso que aconteceu. Aqui, uma testemunha ocular. Um historiador, depois se tornou um historiador, testemunho ocular, também soldado, chamado Flávio Josefo. Ele narra esse terrível dia. Olha aqui, esse edifício, o Templo de Jerusalém, não obstante, Deus desde muito sentenciou as chamas. E é interessante que está sendo destruído aqui pela 3ª vez. Mas aqui sentenciou as chamas. Agora, porém, com o correr dos tempos, o fatídico dia, enfim, chegou. O 10º dia do mês de Lous. O mesmo dia em que anteriormente se havia queimado pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor, na sua 3ª investida em Jerusalém, destrói tudo. A história de Neemias, de Esdras, Zorobabel, os livros nos contam a respeito da reconstrução do templo, depois da reconstrução do muro. Mas interessante aqui, caiu no mesmo mês que foi destruído anteriormente. Um dos soldados, sem esperar ordem e sem encher-se de horror por uma companhia tão terrível e movido por um impulso sobrenatural, agarrou um pedaço de madeira fumegante, lançado por um dos seus companheiros. Então um camarada lançou lá, uma tocha, o outro pegou como se fosse um bastão passando, e lançou para dentro do templo. Olha que ele relata. É certo que é um relato para romano, né? Agarrou um pedaço fumegante de madeira, lançado por um dos seus companheiros de armas. Lançou o ardente projétil através de uma janela de ouro. Quando surgiram as chamas dentre os judeus, prorrompeu um lamento tão lancinante quanto a tragédia, agora que o objeto que havia guardado tão velozmente avançava para a ruína. Então o santuário ardia, não havia compaixão pela idade, nem se mostrou respeito pela hierarquia. Pelo contrário, as crianças, os idosos, leigos e sacerdotes eram igualmente massacrados. O imperador ordenou que a cidade inteira e o santuário fosse arrasado até o chão, com uma única exceção de 2 torres altas, e a parte do muro que cercava a cidade do lado ocidental. Esse foi o relato de Flávio Josefo. Para quem já viu, o que resta hoje lá em Jerusalém é um muro. O muro chamado Muro das Lamentações. Seguindo o texto, verso 8 e 10. Então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada,
reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Muito bem, aqui então o plano do rei sobre as bodas do seu filho não iria fracassar. Ninguém quis vir, não deram bola, mataram até os meus servos. Tá bom, vamos então fazer a festa com outros convidados. Mesmo que os primeiros convidados tivessem rejeitado, né, os perversos, os maus, o rei então vai e convida outros. E os servos então saíram do campo, ruas, cruzamentos, encruzilhadas, saída da cidade, convidam indistintamente todas as pessoas. Todos seriam chamados. Todos seriam chamados, sem fazer acepção de pessoas. E assim foi feito. O significado aqui é claro, né? Quando os judeus que foram convidados se recusaram a crer, a receber o Messias, o Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram, o mataram. Outras pessoas em número maior foram trazidas. Não aceitaram, rejeitaram, então outros foram convidados. Esses outros são, em sua maioria, gentios. A Bíblia vai, principalmente nas cartas paulinas, né, de Atos até o final ali, em Judas, vai nos falar, usar essa expressão gentios. Nós, a igreja, não mais a nação de Israel. Embora isso não signifique que judeus foram excluídos totalmente. A igreja primitiva era composta de judeu e gentio, todos dentro da mesma igreja. Aqui então, pelo sacrifício de Cristo, pela direção do Espírito Santo, a salvação é agora para todos, sem levar em conta raça, nacionalidade, sexo, condição social, e que nenhuma nação mais desfrutaria de condição especial diante de Deus. Textos como o próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, verso 47, diz assim: E quem em seu nome... E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, a quem? A todas as nações, começando por Jerusalém. Outros textos, que nos fala, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. E mais uma epístola paulina, Romanos 10, 12, 13, diz assim: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, o que aqui provavelmente é a declaração mais consoladora de todas nessa passagem, nessa parábola, é a que está no final do verso 10. Pelo menos aparentemente consoladora. Diz assim: E o salão das bodas ficou cheio de convidados. Cheio de convidados, o salão das bodas. Assim seria bom se essa parábola ela terminasse aqui, né? Estava cheio,
salão completo, igreja completa, né? Mas nós temos aqui um importante detalhe, né? Bons e maus igualmente. Bons e maus igualmente. Mas aqui não nos enganemos com a expressão bons e maus. Preste atenção. Aqui bons e maus tem referência somente aos padrões de juízo humano, não divino. Em outras passagens vai falar injustos e justos, ou maus e justos. E aqui também se replica essa mesma ideia. Daí a parábola continua, e ela vai sim agora atingir o seu ápice. Verso 11. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. A coisa que então começa a complicar. A cena do rei aqui, o pai do noivo, andando então pela festa. Tudo bem, tudo bem, tá boa comida, tá bacana aí, como é que vai? Estamos aqui. Ele então encontra um que não estava vestido dignamente para o casamento. Aqui, o rei, insensível, mandou chamar todo mundo. Quem estava pelo caminho, as pessoas não tiveram tempo de ir para casa para ir se trocar. Nem todo mundo que estava na rua, seja lá onde for, rico ou pobre, estava ali com vestes nupciais. Apesar que hoje, né, nós vivemos num mundo tão ruim, né, por ideologias tão ruins, né, que querem quebrar tudo quanto é conceito do que é bom, do que é tradicional, né, de qualquer jeito pode se vestir, vai estar em qualquer lugar, tal, né? Só em alguns lugares, né, como lugares fechados de lei, vai entrar de short lá, falar com algum juiz, algum desses grandão aí, você vai ver que você entra, coisa nenhuma, né? Aqui então, ele repara que tem um que está sem essas vestes, né? Gente que não dava para cobrar isso, mas para a gente não julgar aqui precipitadamente o poderoso rico e rei, esse tipo de festa, ele também durava 15 dias. E por ordem do rei, tendo seus ricos recursos, a cada convidado era dado um manto nupcial, na entrada do salão das bodas. Hoje alguns casamentos dão chinelos, né? Chinelinhos, principalmente para as mulheres, né? Que vão com saltão, né? Tal, os vestidos, aquelas coisas, tal, faz parte, né? E aí, de tanto ficar lá com o salto, né? Alguns casamentos têm dança em família, etc., né? Alguns são até decentes. Alguns casamentos, né? Com dança, com música, são até decentes, mas outros com música mundana, horrível, e infelizmente termina em carnaval, e casamento de crente. Não faça isso. Você que está me ouvindo, se você for cristão, não é casado ainda, não faça isso, não faça isso. Terminar com carnaval, terminar com aquelas músicas malditas, mundanas, para com isso. Pode dar o chinelinho, mas não para isso. E aqui é terrível. Então, nessa festa aqui, das bodas, parece que era costume, era tradição. Se o camarada era o rei, ele tinha. E ele fazia do jeito dele. Quer ver aí, talvez uma tradição aqui para nós, né? Não sei se você já foi padrinho de casamento. Eu tento enquadrar até o pastor nisso, eu adoro. Desmoque, hein? Tem que ser assim, aí todo mundo lá uniformizadinho e tal. Só que aí a maioria não é rei nem rico. É você que tem que alugar e pagar, né? Mas está lá estabelecido a roupa que você vai. E aqui parece que uma tradição da época, e vindo de um rei, de um homem poderoso, isso era comum, né? Até mesmo porque uma roupa só, para 15 dias de festa,
Ia ser uma coisa ruim, né? Mas tinha lá um único homem, e ele não quis o manto. Assim demonstrando que o seu próprio traje, ou sei lá com o que ele estava vestido, estava bom, para ele servia, estava adequado para aquela bodas, né? Indiretamente ele estava dizendo ao rei, não ao noivo, ao rei: não preciso do que você está me oferecendo, não preciso desse manto das bodas aqui do seu filho. Amados, para a gente concordar com essa cena, né, e situação, nós devemos mais uma vez considerar, né, toda a probabilidade, né, os convidados, tais como esses, eles não tinham vestes próprias para tal ocasião, nem poderiam obter em outro lugar. Foi assim, chamados. O rei esperava que cada convidado tivesse vestido com roupa adequada para as bodas reais, e essas roupas adequadas era ele que estava fornecendo, era ele que estava dando. A festa era dele, tem todo o direito. Que o homem que não vestia tal roupa não era capaz de apresentar qualquer justificativa por estar sem ela. Estava lá os anfitriões, né, os servos do rei, né, cada um que chegava, só veste nupcial, só veste nupcial. Que entre as muitas passagens bíblicas também, análogas à presente situação, existe essa questão, né, de roupas, de algo apropriado. Olha aqui: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está lá em Apocalipse 19, versos 7 e 8. Também, em conformidade com isso, Isaías 61, 10. Quem é a noiva? É a igreja. Quem que está ataviando, preparando, santificando, purificando, quem salvou a noiva? Foi o Senhor. Uma outra evidência aqui, a história indica que no Oriente, ainda nos tempos pós-bíblicos, uma pessoa queria entrar na presença do rei, exigia-se que usasse uma vestimenta que lhe era enviada pelo monarca, né? Tinha que ter algo apropriado. Prosseguindo aqui na questão da roupa, então foi oferecido a cada convidado. O rei esperava que a roupa oferecida fosse usada, aceita, vestida, né? Suas palavras e ações a respeito do homem, parece que esse homem, ele é meio que soberbo, né? Verso 12 e 13 diz assim: o rei perguntou-lhe: amigo, olha que misericórdia ainda, amigo. E ainda perguntou, podia nem perguntar: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? Aqui não é uma questão, olha, você jamais entraria aqui. Não, entrou. Entrou por quê? Foi chamado, foi convidado. Entrou. Só que esse homem, em vez de... Certo que ele talvez, nesse momento, nessa altura, ele não tinha o que falar mais. Ele então umedeceu, emudeceu, ficou mudo, silêncio, não tinha o que falar.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós vemos mais uma vez então a bondade do rei no verso 12, perguntando ao indigno convidado e aguardando uma resposta, e não teve resposta nenhuma. A resposta foi o silêncio, tipo assim: é isso aí, estou de boa. O rei ordena que ele seja amarrado de mãos e pés e seja lançado fora da festa, numa região, lugar escuro, escuridão, lugar de choro, ranger de dentes, expressão já usada pelo Senhor nesse mesmo evangelho. Mateus 8,12 diz assim, ali quando ele cura o servo do centurião, e ele então condena os primeiros cidadãos do reino, Israel, que rejeitaram o Messias, falando: vocês vão para o lugar onde vai ter ranger de dentes. Mateus 13:42 também, quando ele conta a parábola do joio e do trigo, onde pega o joio, que está lá, nós vimos, no meio do trigo, simboliza também aqueles que estão no meio da igreja, mas não são trigo, é joio, vai ser jogado no lugar de fogo e de ranger de dentes. Também em Mateus 13:50, sobre a parábola da rede lançada ao mar, pega todo tipo de peixe, retratando a consumação dos séculos, onde os anjos vão separar entre, agora sim, os maus e os justos. Escuridão e ranger de dentes, situação de agonia, desespero no inferno. Infelizmente, não há outra forma aqui de interpretar. É o inferno. Palavra ruim de dizer, mas palavra que parece que está sendo cada vez mais abolida dos púlpitos. Ela não edifica, mas ela é usada dezenas de vezes na Bíblia para despertar, para provocar o pecador a não ir para esse destino tão ruim. Esse homem lançado para fora da festa representa, assim, as bilhões de pessoas ao longo da história da igreja que sustenta a autojustiça. Da mesma forma que os primeiros convidados ignoraram, desprezaram o convite do rei, esses também ignoram a única maneira de participarem da festa do reino dos céus, as vestes nupciais dadas pelo rei para a festa do seu filho. Daí o verso seguinte: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amados, ainda a respeito dessa questão, os evangelhos, eles estão tão em harmonia do início até o fim da palavra de Deus, que nós podemos ver a respeito dessa questão de vestes, lá em Gênesis. Lembra? E eles coseram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E o Senhor, na viração do dia, como todo dia fazia: Adão, cadê você? Eva, onde vocês estão? Nós estamos com medo, se escondemos. E o que é esse modelito aí que vocês vestiram? Nada disso. E o Senhor os vestiu com pele de animais. É da maneira de Deus. A pele ali, eu gosto sim de pecar ou não. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o manto de Cristo que cobre o pecador. Todos nós podemos ser chamados, mas se não estivermos revestidos
do manto do Cordeiro. Só fomos chamados, mas não escolhidos. Qualquer cristão ou não, que arroga merecer estar nas bodas do Cordeiro, que arroga pertencer ao reino dos céus, se não for pela mediação, pelo sangue e sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não vai ficar. Não é nem que não vai entrar na festa. Ele pode até entrar, mas não fica. Não fica. O próprio Senhor vai tirar. Amados, o chamado do Evangelho ecoa amplamente por todas as partes. Ele alcança muitos, é o chamado. A maioria deles não são como homens da parábola aqui. Ouvem, mas não... eles são como os homens da parábola aqui. Eles ouvem, mas não fazem caso. Outro dia, como alguns gostam, eu aceito Jesus. Outro dia eu vou na igreja. Outro dia eu ouço esse sermão. Outro dia eu considero o que esse maluco está falando. Outro dia, amigo, eu vou ler essa Bíblia que você me deu, esse folheto, esse livro. Eu tenho muito o que fazer, eu tenho negócios, cara. O meu reino é daqui, é para aqui agora. Esse negócio de reino dos céus vai me levar para onde? Indiferença. Outros vão ao extremo, maltratam, como nós temos visto também. Se não maltratam de forma direta, aberta, fazem isso de forma velada, covarde. Isso tem acontecido com irmãos, não só em países hostis ao Evangelho, mas também em países que se dizem livres. O mundo está caminhando para isso, preste atenção, olha para as leis desse país, maioria delas de forma não velada, descarada, contrária aos princípios bíblicos do Evangelho. A salvação, em última análise, então, não é uma realização humana. Não são obras humanas, mas é o dom da soberana graça de Deus. Lucas 12:32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Efésios 1:4-6, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 2:8-9, a fé não vem de obras, a fé salvadora, a fé que leva para o céu, a fé que te insere no reino dos céus, ela não vem por obra, nem obra de aceitação. Nem obra de aceitação, eu aceito Jesus, eu escolho Jesus. Se o manto não foi dado, e assim Deus não nos convencer a aceitá-lo, muitos chamados, poucos escolhidos. Esse é mais um texto clássico, mas não vou bater muito aqui não. Pensemos em nós, e finalizando aqui esse sermão, amados, mais uma parábola que fala do povo que teve todo o privilégio, todos os recursos, homens maravilhosos que pregaram e morreram por esse povo,
milagres, prodígios, revelações, profecias, a palavra dada agora a nós, inteirinha, Velho e Novo Testamento. Primeiro a nós nos comparando com Israel. Que privilégio, que infinitas bênçãos nas regiões celestiais em Cristo têm sido derramadas sobre nós. Hoje, o Israel de Deus, assim como os reformados identificam a igreja, nós somos o Israel de Deus, porque tudo que o Senhor fez lá, nos faz cá, e tem feito, e fará, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Se formos indiferentes, se rejeitarmos, se não cumprirmos a obra que Ele assim deixou para nós, que não é obrigação, é privilégio, é graça, é manifestação de bondade. Quem não se alegra em fazer a vontade de Deus? Só quem não é crente. Quem não se alegra em ler a Bíblia? Quem não a considera mais doce que o mel, mais que o destilar dos favos? Quem não se deleita em orar, falar com o Senhor, e da maneira como Ele ensinou? Quem não é grato por tudo que tem recebido, seja espiritualmente ou materialmente? Falando àqueles que ainda estão pelo caminho, nas encruzilhadas, até os confins da terra, que talvez tenham recebido o convite, que talvez tenham sido chamados, e mais que uma vez. Por quê? A igreja está aqui há mais de 2000 anos, ou não? Ainda não, se contarmos da morte de Cristo para cá. Mas é muito tempo. Deus é sim longânimo. Ele não se agrada que nenhum se perca. Mas como vimos, a sua paciência também tem limite. Ela é muito mais extensa que a nossa. Então você, não sei aqui, ou você que nos ouve, creia no Senhor Jesus, somente nele, no sacrifício dele, na obra dele, para entrar no reino, para permanecer na festa e desfrutar por toda a eternidade das bodas do Cordeiro. Amém? Creia, ainda é o tempo da salvação. Creia. Eu vou terminar com uma oração, e depois da oração nós nos despediremos aqui com aqueles que estão nos ouvindo de forma remota, e continuaremos aqui o culto. Vamos orar. Baixe a sua cabeça. Vocês que estão aqui, pensem em vocês mesmos, como o Israel de Deus, e naqueles ainda bilhões que não creram ou que não ouviram ainda. Oremos. Pai bendito e amado Deus, nós te louvamos pelo tremendo privilégio que o Senhor tem dado a nós. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que não merecíamos nada, nós que não temos nenhum recurso para estar na tua presença, quanto mais participar das bodas do Cordeiro, da eternidade do céu. Mas o Senhor, cheio de amor e graça, manifestou a nós o seu perdão. O Senhor, com o teu poder e graça, arrebentou o nosso coração.
Sim, é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós mesmos convencidos. Daí não temos nenhum manto nupcial. Ele não só nos é dado, mas é colocado em nós. Essa é a manifestação da tua graça, do teu amor. Daí toda a honra, toda a glória, todo louvor é teu, não nosso. Muito obrigado, ó Pai. Ajuda-nos, como teus servos, súditos do teu reino, a cumprir de forma cabal, feliz, alegre, assertiva, produtiva, a vocação que o Senhor nos deu. Teus filhos, teus servos, os herdeiros da chamada celestial, os cristãos, pequenos cristos na terra. Também te peço a Deus por aqueles que ainda estão no caminho, que na tua misericórdia o Senhor os convide, o Senhor os chama, o Senhor os escolha, e que assim eles venham fazer parte desse grande banquete que o Senhor tem dado a cada um de nós. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Deus abençoe então você que nos ouviu. Nós estaremos aqui encerrando a transmissão e continuaremos aqui com o culto, com a Santa Ceia do Senhor.